O Trilhas da Democracia de hoje narra uma história de resistência. A história da resistência do karatê Shotokan tradicional por parte de uma academia situada no bairro da Boa Vista, no centro do Recife, há 50 anos, no mesmo lugar, na Rua do Sossego, número 107. Eu espero que ao final dessa, que é a 225ª edição do Trilhas da Democracia, os ouvintes da Rádio Brasil de Fato, os espectadores da TV 247 e da TVT, possam reconhecer por que essa é uma história que merece ser divulgada por um programa que defende a democracia e os direitos humanos. Merece porque é uma história de resistência. E por ser uma história de resistência, combina com a linha editorial do Trilhas da Democracia. Os nossos convidados que contarão um pouco dessa história são Raul Kawamura, sexto dan faixa preta, sexto dan de Karatê Shotokan, sensei da Federação Kawamura, graduado em design gráfico pelo UFPE. Raul, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Marco. Um alô a todos. Glauco Alves Pereira, o nosso segundo convidado, faixa preta, quinto dan de Karatê Shotokan, doutor em etnobiologia e conservação da natureza pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Glauco, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite, Marco, e olá a todos. E o nosso terceiro convidado é Cleiton José Gomes Silva, faixa preta, quarto dan de Karatê Shotokan, doutor em engenharia civil pela UFPE. Cleiton, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui também. Muito obrigado, Marcos. Ouça a todo mundo. Glauco, você escreveu uma biografia que ainda não foi publicada sobre o sensei Hayashi Kawamura, que é o pai do sensei Raul Kawamura. Uma biografia que tem um título que é um título de livro e um título de filme, não um título de cinema. O título é Kawamura, o Samurai da Rua do Sossego. Nós temos aqui a imagem que também é muito bonita desse livro. E eu te pediria, Glauco, nesse início dessa edição do Trilhas da Democracia, que narrasse esse primeiro capítulo dessa grande aventura que é a vida de Hayashi Kawamura, quando o jovem Hayashi sai do Japão, entra num navio nos anos 60, em 1960, numa viagem de cerca de 2 meses, e aporta em Santos, chega ao Porto de Santos, para uma experiência no eixo Rio-São Paulo. Logo, que aventura foi essa, o que leva Sensei Hayashi a embarcar para o Brasil e quais foram as dificuldades enfrentadas por ele nesses anos do eixo Rio-São Paulo? Por favor, Glauco. Primeiro, ele se formou em judô na cidade onde ele morava, né? Ele treinou, com 16 anos, ele já era faixa preta em judô, né? E quando ele entrou na Universidade Natakudai, em 55, ele entrou no clube lá de judô e fez karatê como educação física, treinando com o sensei Masatoshi Nakayama. E de lá ele sempre teve, né, esse se lançar no mundo e ensinar a viver de judô, entendeu? Que o judô era o cerne do que ele treinava, né? E karatê ele treinava como educação física até então. E assim, ele, a princípio, a família não gostou, né, da ideia de ele ir para longe, né? Como é que ele ia sobreviver se ele não conhecia ninguém, se ele não falava nenhuma língua estrangeira, né? Mas ele foi, entendeu? Ele tinha 3 destinos: Canadá, Brasil
e a escolher, né? Canadá, Brasil e Argentina. Aí ele foi e pegou um navio de bandeira holandesa, um vapor, tá certo? A viagem durou aproximadamente 2 meses, né? Faltando só um dia para completar 2 meses, e passou pela Ásia, pela Oceania e além da África, né? E quando ele chegou lá no Porto de Santos, em 1900, A conexão de Glauco. que fosse Glauco, judoca. Glauco, tu recupera, por favor, porque deu uma congelada na tua imagem. Você dizia Ah, tá bom. da desconfiança da família, né? Por favor, pode retomar. Qual foi a parte, Marco, que Você dizia da desconfiança da família quando da decisão dele de embarcar para São Paulo sem domínio da língua, sem Isso, saber onde trabalharia, etc. isso. A família inicialmente não o apoiou, né? Pois ele não sabia falar português, entendeu? E iria viver também num país distante que não conhecia ninguém. E, e assim, ninguém o apoiou devido a isso, né? Mas mesmo assim, ele enfrentou a família, né? De toda forma, e pegou um navio de bandeira holandesa, um vapor, e a viagem foi aproximadamente 2 meses. Faltou só um dia para completar 2 meses, né? O navio passou algumas outras cidades do Japão, pela China, alguns países da Oceania, África, até chegar no Porto de Santos, no dia 12 de abril de 1960, né? Ele com 23 anos e 8 meses de idade. E ele, quando chegou lá em Santos, havia um japonês, tá, ok? Um Nisei, na verdade, né? Filho de um japonês, um agricultor, procurando alguém para trabalhar na agricultura. Só que tinha algo, né? Assim, a pessoa que ele estava procurando tinha que praticar judô. E o Sensei Kawamura, ele já era terceiro dan de judô, né? Terceiro dan de judô. Tinha praticado tanto na cidade que ele morava, né? Como na universidade e no Kodokan. E ele foi, né? Para lá, para a fazenda que se localizava em Mogi das Cruzes. O nome desse judoca, que ele treinou bastante lá com ele, era Goro Saito, né? Que era um dos expoentes do judô paulista na época. E de lá ele passou cerca de 2 meses nessa fazenda. Depois ele foi morar em São Paulo. E em São Paulo ele teve todos os seus pertences furtados numa pensão, entendeu? Tudo que ele tinha, o que já era pouco na verdade, né? Foi furtado, tá certo? Aí ele foi tentar trabalhar no necrotério. No necrotério ele teve um problema que uma pessoa lá que ele trabalhou como vigilante, né, do necrotério de um hospital. E de noite teve um assalto, entendeu? Um cara tentou furtar lá alguns materiais, né, dos mortos, né? E o sensei, ele trabalhava lá, ele estava dormindo. Aí, de repente, quando ele viu uma lanterna, né, acesa, que era o bandido lá, e quando o cara viu ele se levantando, o sensei, ele ficou deitado, né, para tentar imobilizar o cara. Aí, quando o cara viu, o cara teve um ataque fulminante, né, e morreu. Aí isso aí já foi totalmente desastrosa, né? Esse trabalho dele. Aí ele tentou, não deu nada para ele, porque foi uma legítima defesa, né? Na verdade, ele não fez nada, né? E ele foi trabalhar no mercado municipal de Santos, de lá, né? Onde ele conheceu lá, e reencontrou, né, o sensei Yasutaka Tanaka, que ficou trabalhando durante um tempo. E de lá ele foi para o Rio de Janeiro, né? Onde ele e o sensei Tanaka, né, foram tentar viver de judô. É interessante, Glauco, Raul, Cleiton, porque
foi a primeira leva de imigrantes japoneses que vinham para o Brasil para trabalhar na agricultura. Mogi das Cruzes era um dos destinos, né, dos migrantes japoneses. E Sansei Hayashi chega no Brasil numa época em que a migração japonesa já era mais direcionada para o comércio, né? E ele passou por todas essas, digamos, todos esses períodos da imigração na sua experiência, né? Agora, eu queria te perguntar, Raul, se, a partir desse encontro com Tanaka, né, em São Paulo, quando o jovem Hayashi veio ao Brasil, quando Tanaka veio ao Brasil, quando eles vieram ao Brasil, eles tinham a ideia de que seriam professores de artes marciais, ou essa ideia, na verdade, só amadureceu, só se efetivou quando eles se encontravam no Rio e São Paulo? E queria também que você falasse um pouco dessa amizade, né, entre o jovem Hayashi e o jovem Yasutaka Tanaka. O teu pai sempre disse que Tanaka era o melhor, o grande amigo dele. Por favor, Raul. Isso. Então, Marco, já desde a época da universidade, que essa universidade, a Takudai, ela estimulava os alunos a irem para outros países, né? Então, meu pai, ele não queria ficar no Japão trabalhando em escritório, por exemplo. Ele tinha um espírito aventureiro. Então, ele saiu do Japão sem saber o que ia dar, mas a grande vontade dele era viver de arte marcial. Era a grande vontade, né? Chegando no Brasil, apesar das dificuldades iniciais, ele conseguiu sobreviver de artes marciais. E o Sensei Tanaka, eles se reencontraram em São Paulo, como o Glauco falou, e foi muito bom para os dois, né? Porque meu pai falou certa vez que os dois, conversando, tomaram a decisão juntos de sair de São Paulo, um ambiente, uma cidade que tem muito japonês, e ir para um lugar com menos japonês, que tinha mais oportunidade para arte marcial. E acharam que Rio de Janeiro tinha mais oportunidade. Sim. Eu vou exibir aqui algumas fotos da travessia, na despedida no navio com a família. Mas fique à vontade, por favor. Tá certo. Então, só continuando, pronto, aí é a despedida, né, com a família, alguns amigos do clube de judô, os irmãs, mãe dele está aí também, né? Então, continuando, aí durante a travessia, né? Ele foi muito bom para os dois terem se reencontrado em São Paulo, porque ali decidiu o destino deles, né? O destino do Sensei Tanaka, que era implantar o karatê no Rio de Janeiro, teve um estrondoso sucesso, né? Inicialmente foi muito difícil, mas depois teve muito sucesso. Papai chegando no Rio de Janeiro, ele conseguiu ensinar judô numa academia. Tu lembra do nome da academia, Glauco, lá no Rio de Janeiro? Foi na Kobukan, Sensei. Na Kobukan, né? Foi de Lirton Monassa e do Marujo. Isso. E por ter ido ao Rio de Janeiro, ele foi dali para João Pessoa, né? Então, essa ida para o Rio de Janeiro selou o destino deles. Foi muito importante os dois terem se reencontrado. Então, a amizade deles era muito grande durante toda a vida deles. Eu vou exibir uma foto agora, que é uma foto muito famosa, né? Que é a foto que reúne os grandes mestres, né? Os grandes sensei que chegaram ao Brasil e se tornaram grandes mestres de karatê. Sagara, o primeiro à esquerda, na sequência Tanaka, com seus cabelos longos. Uriu, Inoki, Sansei Hayashi, lá atrás, Watanabe, de kimono, e Nakayama ao centro. É uma foto dos anos 70, quando Nakayama veio ao Brasil. E desses
Desses 7, o único que se encontra vivo é exatamente o samurai da Rua do Sossego, Sensei Hayashi Kawamura. Glauco, eu volto a você nesse momento, né? E eu gostaria de mostrar uma foto também, que é essa, né? O autor do livro, o autor da biografia, o samurai da Rua do Sossego, ladeado pelo Sensei Raul, que está presente hoje conosco, o Sensei Hayashi, né? Glauco, Raul terminou a fala dele dizendo da vinda à Paraíba. Como é que se deu essa segunda grande aventura, né? A primeira grande aventura, a saída do Japão para São Paulo, o período de vida em São Paulo, no Rio de Janeiro, e como é que se deu essa ida para o eixo, um outro eixo, que é o eixo Paraíba-Pernambuco. Por favor, Glauco. Voltando um pouquinho, o Sensei, ele foi para... Em 62, foi que ele foi para o Rio de Janeiro, né? Ensinou na Kobukan, e de lá ele treinou numa academia muito famosa, chamada Academia Japonesa de Judô. E nessa academia, ele se tornou campeão carioca por equipe, né? No estado da Guanabara, né? Que na época era Guanabara. E de lá, certa vez, chegou um rapaz na academia que era o filho do ex-governador, José Américo de Almeida Filho, se eu não estou enganado, e fez um convite, né? Estava fazendo um convite para algum mestre, né, que estava em ascensão no eixo Rio-São Paulo, para ensinar em João Pessoa, na Paraíba. Ninguém queria ir, por quê? Porque, primeiro, a Paraíba ficava longe do eixo e muitos daqueles japoneses tinham família, né? E o sensei, ele sempre teve esse espírito aventureiro, né? Ele já estava no Rio de Janeiro, mas já estava chegando alguns outros japoneses para ensinar também, entendeu? Estava começando a chegar. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou as malas e foi para João Pessoa. E isso já em 63, entendeu? E ele foi ensinar no Clube Astrea, que era o maior clube. Um dos clubes mais tradicionais de João Pessoa. Isso, o Astrea e o Cabo Branco, né? Ele ficou ensinando só no Astrea e também deu algumas aulas no Liceu de João Pessoa. Aí chegou lá, ele fez o maior sucesso, né? Na verdade, 10 anos, ele fez parte de um projeto, porque o governador, o pai de José Américo, né? Ele tinha levado outro japonês chamado Sakai Maki, que era um grande judoca também, da mesma formação do Sensei Kawamura, né? E lá ele passou algum tempo, né, lutando, ensinando judô no Astrea, fazendo algumas lutas de luta livre, que era bastante comum, né, na época, e depois ele saiu. Até que, cerca de 10 anos depois, o sensei foi convidado e ficou por ali, né, ensinando no Astrea, fez muito sucesso, tinha mais de 200 alunos, alunos importantes, né, no cenário político, no cenário local, e de lá ele ficou também vindo para Recife ocasionalmente, né, isso já em 1965. E a chegada ao Recife, qual foi o primeiro local em que Sensei Hayashi montou uma academia? A primeira academia, em 65 ele vinha e voltava, né? Aí ele viu que isso não tinha sentido, né? Porque ele tinha que residir aqui em Recife para que desse mais certo. Ele começou a ensinar aqui em alguns clubes, né? No Cabanga, no Bridge, em outros clubes bem famosos. Aí em 67 ele ficou aqui morando aqui, e abriu uma academia na Rua da Palma. A primeira academia foi na Rua da Palma. E em 69 foi quando ele inaugurou, né, a academia na Rua do Sossego, no endereço atual. Cleiton, você é uma cria do samurai da Rua do Sossego, né? Você entrou com quantos anos? Né? E por que razão você procurou uma academia de karatê para começar a praticar essa arte marcial?
Assim como muitos, né, acredito, eu cheguei na Federação Kawamura com 11 anos, por influência do filme Karate Kid. Então, eu era do ensino, acho que na quarta, quinta série, eu não lembro qual a série, né? Hoje a gente denomina de ano, mas eu não me lembro. Então, após assistir ao filme, né, Karate Kid 1, eu gostei da história, né? Me influenciou. E nessa escola eu comecei a praticar karatê. Era um aluno, né, do professor, né, do sensei, que dava aula lá. E aí, após eu fazer o primeiro exame de faixa lá, nessa própria escola, meu pai foi orientado a me levar para a federação, né, na Rua do Sossego, porque Sensei Kawamura viu que eu tinha jeito, né? Tinha um bom futuro para o karatê. Então, eu cheguei lá na federação em 86 e peguei faixa preta em 89 com 14 anos. Eu fui o primeiro faixa preta de menor de lá da federação e do estado, né? Eu fui o primeiro a receber a faixa preta. Cleiton, quantos anos você tinha nessa foto? Essa foto aí com o CC Raul, essa foto foi tirada em 92, foi no Zonal Nordeste, né, de Karatê, que era como era chamado, ou Etapa Nordeste, mas na época se chamava Zonal Nordeste. Eu tinha 15, né, para 16 anos, e nesse Zonal Nordeste, de todas as pessoas que foram, a delegação, eu não lembro quantos foram, eu era juvenil, né, nessa época, eu fui o único de todo mundo a receber 4 medalhas de primeiro, né, lugar. Então, acho que o CC Raul pode também, né, lembrar de algo mais. Foi uma grande competição. Sim, naquela época a gente treinava muito, né, Cleiton? Sim. Você treinava umas 3 horas por dia. Sim. E você teve um desenvolvimento muito rápido. Chegou lá com 11 anos, com 14, 15, já estava ganhando. Mas naquela época, que isso talvez seja assunto para outro, os hábitos e os costumes daquela época eram diferentes de hoje, né? A gente dispunha de mais tempo para passar na academia, né? Eu vou exibir agora fotos desse período. Eu imagino que sejam fotos dos anos 60 e 70, e o tamanho da turma e o tamanho de crianças realmente é impressionante. Né? Isso. Essa, e também essa. Essas fotos já são da Rua do Sossego? Já. Naquela época, se tinha mais gente residindo na Boa Vista, né? Ao contrário de hoje, que houve a migração de muita gente para os bairros, né? Da Zona Norte para a Zona Sul. Mas naquela época, início dos anos 70, tinha muita gente morando. Então, essa criançada toda que morava ali na Redondeza. Não, Cleiton, voltando a você, você entra para o cara, você pega a faixa preta, desculpe, em que ano? 89, quando eu tinha 14 anos. Em 89, né? Você pega a faixa preta num momento em que o karatê começa a declinar, né? Como arte marcial mais procurada. Quer dizer, o auge do karatê foi nos anos 70, anos 80. Você, no período, tinha essa noção de que o karatê começava a se reduzir em número de praticantes no Brasil? Ou só a posteriori você se deu conta disso? Não, só depois. Nessa década aí, início de 90, 91, houve uma mudança no perfil do karatê, vamos dizer assim, porque o karatê começou a ser colocado como um esporte olímpico, tá? Então, aquelas pessoas que treinavam karatê, que gostavam do karatê com aquele perfil mais tradicional, né?
alguns começaram a ou não gostar, ir para outra linha, né, de karatê, ou de não aceitar, tá? Mas mesmo assim ainda foi mantida essa questão da prática do karatê, mas com um perfil, o início, né, de um perfil um pouco diferente. Foi nessa época aí que foi quando surgiu o uso da luva, o uso do protetor de boca, tá? Eram coisas que até a década 89, 90 isso não era utilizado. Eu vou mostrar agora fotos desse período anterior em que não se usava luva. Eu queria até fazer um complemento rápido. Por favor, Raul. Você faz enquanto eu mostro essas imagens, tá? Coincidiu justamente esse período que Cleiton pegou faixa preta, coincidiu com o período que o karatê no Brasil se dividiu muito, né? No início dos anos 80 até início dos anos 80, era um único karatê, ou uma única escola, a escola JKA. Após isso, se dividiu com o karatê esportivo, né? O karatê olímpico. E após isso foi se dividindo cada vez mais. Então, eu acho que a decadência de quantidade de atletas não houve. Aliás, tem muito mais atletas hoje do que antes. Agora, as instituições se enfraqueceram. Isso a gente pode considerar um efeito aí colateral, né, dessa divisão excessiva que o karatê como um todo enfraqueceu. Né? Nisso aí eu posso concordar em certa decadência, entre aspas, né? Porque o karatê do Brasil é muito forte, mas, no entanto, está bem dividido. Essa é a turma dos anos 70, né? É a primeira turma de faixa preta do meu pai, no início dos anos, meados dos anos 70, com o Sensei Tanaka arbitrando. Ao centro da foto, Sensei Tanaka. Era muito comum ele vir, dava um curso, e após isso ele ajudava meu pai a organizar os campeonatos. Sensei Raul, só para acrescentar, nessa foto a gente já vê a questão do não uso de luva e de protetor de boca, né? Exatamente. Não existia isso. Só complementando aí, né? Na foto anterior, foi a final do Campeonato Pernambucano, aí está um atleta, né, que ainda hoje voltou a treinar, né, que é o Raimundo, esse mais alto. Isso é a final do Campeonato Pernambucano. Ele e Luiz Carlos, que foi o primeiro campeão brasileiro que a gente teve aqui no oriundo daqui de Pernambuco. E, Raul, qual é a tua avaliação em relação a essas inovações trazidas com a finalidade de proteção, né? Uso de luvas, em competição, uso do protetor. Isso. Até o início dos anos 80, como não existia o karatê esportivo, o karatê como um todo era arte marcial. As pessoas praticavam como arte marcial, como uma defesa pessoal, e não como esporte. As competições eram extra, né? Não era o principal. E quando chegou essa possibilidade do karatê candidato à Olimpíada, aliás, que foram décadas, né, de espera, 40 anos de espera, aí essa vertente do karatê começou a se preocupar com o esportivo, com a proteção, com ninguém se machucar, né? Aí foi partindo para outra área, né? Então, é muito diferente. O karatê arte marcial e o karatê esportivo são duas coisas muito diferentes, hoje em dia. Naquela época, quando começou a divisão, nem tanto, mas hoje sim. Aqui nós temos uma outra foto em que Cleiton aparece ao centro. Sim. Quantos anos você tinha aqui, Cleiton? Você já era faixa preta, né? Já era faixa preta, na mesma faixa etária aí, 14, 15, no máximo 16 anos. Raul, eu tenho agora duas fotos, né, que exatamente da Rua do Sossego 107, da entrada da Rua do Sossego 107. Aqui uma foto provavelmente do início dos anos 80, né? Teu pai na foto, e uma foto que foi tirada recentemente,
na mesma pose, na mesma Rua do Sossego, 107. E agora a gente entra numa outra discussão, numa outra fase dessa história de resistência, que foi o impacto da pandemia da Covid-19. Como era a situação da academia da Federação Cavamura antes da pandemia da Covid? Em termos de número de alunos? Sim. Meu pai, ele estava administrando a academia até antes da pandemia, né? E quando a pandemia começou, ele ficou simplesmente incapacitado de administrar, porque ninguém ia na academia. Então, eu passei a assumir a partir de então. Então, até o início da pandemia, a academia tinha um ritmo, né? Não estava com tantos alunos, mas estava indo, né? Aliás, nesses 50 anos, até a pandemia, nunca houve uma crise igual a esse do período da pandemia, né? Mas até então, a academia estava no seu ritmo normal. E Raul, uma curiosidade, você tinha na cabeça que ia dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo teu pai? Ou em algum momento da tua vida você quis fugir do karatê? Sim, já aconteceu, né? De eu me ausentar do karatê durante um período, eu retornar, já aconteceu, mas eu não pensava em assumir a academia tão rapidamente, como aconteceu no período da pandemia, né? Então, foi um efeito colateral da pandemia, foi eu assumir e coincidiu que meu pai já está idoso, cansado, ele me perguntou se eu queria assumir. Aí eu pensei um pouco e aceitei. Isso durante o período da pandemia, né? Mas eu não achava que iria, em algum momento, assumir. Eu tenho feito isso desde então. Glauco e depois Cleiton, qual foi o impacto da pandemia da Covid-19 sobre a vida de karatecas como vocês? Glauco. Eu ensino também, né? E foi como o Sensei Raul falou, né? Assim, foi bastante pesado para a gente, né? E assim como aluno do Sensei Raul, né? E do Sensei Kawamura, assim, o Sensei Raul ele também trouxe uma novidade para a gente, foi o treino online, né? Que até então a gente nunca tinha tido, né? E eu mesmo tive uma certa resistência para treinar online, né? Mas assim, eu disse ao sensei Raul, né? Aí, que aqui eu moro em apartamento, é pequeno, mas a gente conseguiu, eu consegui aqui e a didática do sensei aí foi bastante perfeita, né? E surtiu efeito, né? Mas foi um período bastante difícil para a gente, não é, Cleiton? Sim, com certeza. Acho que o impacto foi total para todos, né? Não só no karatê, mas para em todas as áreas, né? Acho que os idosos, de modo geral, foram os que sentiram mais, né? Mas realmente foi um período muito difícil e que eu acho que a gente teve que se reinventar, né, CC Raul? Principalmente com essa aula online, eu acho que foi um desafio, mas eu acho que foi uma coisa muito boa, assim, em relação à pandemia. Eu sei que a pandemia não foi boa, mas eu acho que ela trouxe um aprendizado em algumas áreas, né, que, né, de certa forma, nos ajudou, que foi a parte da tecnologia, né? A parte da tecnologia que já vinha já num grande avanço no momento da pandemia, eu acho que nos ajudou de todas as formas, para quem dá aula, quer seja de karatê, quer seja em uma universidade, quer seja em um colégio, né? Então, isso favoreceu muito, e foi quando o Sensei Raul teve a ideia de, não, vamos tentar não deixar esse período tão ocioso e vamos tentar pôr em prática essa questão da aula online, e foi a melhor coisa que teve para nós karatecas da federação. E favoreceu também, né, Cleiton, assim que muita gente de outros estados conseguiu treinar, né? O sensei ele teve acesso, né, a pessoas de outros estados que seria muito difícil estar aqui na gente em estados distantes daqui.
A, Isso mesmo, Glauco. a pandemia, a pandemia gerou um grande sofrimento, mas também abriu vários canais de oportunidades, né? Que eram impensáveis, né? Esse programa ele começa em 2019, gravado num estúdio. Quando começa a pandemia, em março de 2020, o estúdio fechou, o estúdio da TV Pernambuco, ali na Conde da Boa Vista. Durante um tempo, a sensação era de atordoamento, como todos, né? Mas a gente conseguiu construir soluções, né? E a transformação do programa para gravado remotamente faz exatamente isso que foi Glauco que disse, né? O programa acaba se espraiando, né? Por todo o território nacional, com convidados de todos os estados do Brasil, convidados da América Latina. Isso foi uma oportunidade que só foi imaginada e criada em função da crise terrível vivida nesse período. Raul, Cleiton, por favor, tu ia falar alguma coisa? Eu te cortei? Não, era só para complementar o que o Glauco falou, né? Nós temos atletas que são lá da federação, como no caso o João Marques, que é lá de Campina Grande, então ele pôde entrar nesse treino online, né? E aí interagir mais, ter mais contato. Alguns alunos que foram para outros estados que queriam, né, voltar a treinar, então puderam ter esse contato e treinar e ter essas aulas aí de karatê. Então foi uma coisa que foi muito boa para nós da federação. Raul, então você passou por um batismo de fogo, né? Quer dizer, você assume a direção da academia em meio à crise da. Isso, Marco. A gente não sabia o que fazer, né? Tava todo mundo tateando no escuro. Aí alguém dava uma dica, eu comecei a descobrir que algumas pessoas estavam dando aula online, fui pesquisar, a gente começou tateando, e acabou que se não fosse isso, que praticamente durante 1 ano e meio, quase 2 anos, se não fosse isso, a academia tinha fechado. Porque, olha, eram 7 aulas por semana online, e a gente chegou a fazer muita coisa que eu acharia impossível, né? Exame de faixa não, mas preparação para exame de faixa, turmas especiais de faixa preta, como existe hoje, né, no treino presencial, com os horários. Algum aluno tinha dado a dica: Raul, por que você não faz as aulas no mesmo horário que aconteciam antes? Então, essa dica foi essencial. Não gravar as aulas para depois postar, mas ter uma aula ao vivo no mesmo horário, para as pessoas manterem uma rotina. E, num certo período, foi muito importante as pessoas terem uma rotina, já que estavam em casa, sem sair para lugar nenhum, mas dava a hora do treino, as pessoas ligavam lá o computador e treinaram. Então, quem salvou, Raul, foram os graduados? Faixa marrom, faixa preta? Olha, quem segurou foram os alunos graduados, a maioria, né? Então, foram os alunos que seguraram a academia para não fechar. Foi muito importante o apoio dos alunos. Se não fosse isso, a academia não segurava. Então, sou muito grato a todos os alunos por terem apostado, acreditado e também treinado, apesar de treinamento online não é a mesma coisa do que o presencial. Então, é preciso um esforço, reaprender né, um processo novo, né? Não é fácil, né? Tanto para quem dá aula como para quem treina, né? Pessoal, a gente está entrando no último terço desse programa e eu queria falar agora do pós-pandemia, né? Essa já é uma foto recente, as duas próximas fotos são fotos recentes. Essa é uma foto da turma de iniciantes, né? Faixa amarela, muitas crianças, faixa vermelha, faixa verde. E essa é uma foto do treino do horário avançado. Não é? Cleiton, eu começo com o Cleiton e depois eu faço uma rodada a partir dessa pergunta. Cleiton, você já chegou a falar aqui, nesse nosso diálogo, da mudança de perfil. Quando tu olha para trás,
o momento da tua entrada no Karatê, nos anos 80, decorrer dos anos 90, e compara com essa primeira metade da década de 2020, o pós-pandemia. Houve uma mudança de perfil daqueles que procuram a Federação Kawamura? Sim, com certeza. Naquela época existiam alunos jovens, né, crianças e jovens, existiam sim, mas se você for comparar, digamos, a ocupação dos jovens hoje com os jovens antigamente, primeiro porque as escolas, acho que muitas delas não eram integrais, então permitia de você estudar em um horário e no outro você fazer uma atividade, né? Qualquer que seja karatê, seja uma natação, né? E hoje, com a tecnologia, a questão, né, não é da internet, há uma ocupação maior, né? E muitas escolas, elas são integrais, né? Elas têm aula o dia inteiro, e isso impossibilita a presença de alunos mais jovens durante horários, durante o dia, né? À noite, sim, mas durante o dia é um pouco mais complicado. A não ser que haja uma escola que ela tenha digamos, uma disciplina de educação física e que nesse horário ela coloque a prática de karatê ou de outra atividade. Mas realmente houve uma mudança assim, nesse perfil. Mas pelas fotos que você mostrou, dá para ver que alguns jovens, né, algumas crianças estão voltando, né, a praticar karatê. Acredito que seja por influência dos pais, né, porque nós vemos que até alunos mais antigos, né, que treinam karatê, que por algum motivo tinham deixado de treinar karatê e voltaram, então sofrem essa influência, né? E a gente tem visto muito isso, né, CC Raul lá. Isso, Cleiton. Após a pandemia, muita gente que tinha o sonho de fazer karatê, ou tinha dado uma pausa nos treinos há décadas, ou tinha um sonho, mas nunca realizou o sonho de treinar. Quando a pandemia foi passando, elas voltaram, elas entraram na academia. É como se a nossa vida, né, pudesse ser breve, né, mais breve do que a gente imagina, né, por conta do risco que houve. E isso aconteceu muito. Muitos pais trazendo os filhos também, isso é uma novidade, né? Mas o perfil é bem diferente daquela época, Cleiton. Glauco, tu tem essa impressão dessa mudança? Vamos falar agora por partes, né? Em termos etários, há um aumento da idade, um crescimento da idade dos karatecas que procuram as academias em geral? Em algumas academias, a gente vê a entrada de muitas crianças, né? E em outras não. Por exemplo, eu ensino também Goju Ryu, entendeu? Eu ensino, tem uma turma de criança e após a pandemia, assim, no início, Glauco, tinha pouca traduz. gente, mas agora começou a... Glauco, por favor, traduza para os nossos ouvintes e espectadores o que significa isso, para que eles entendam. Sim, o Goju Ryu, não foi que eu falei? Exato. É outra escola de karatê, né? Outro estilo, porque existem vários estilos de karatê, né? Existem quase 100 estilos, né, pelo mundo, né? Só em Okinawa tem um monte. E eu sou faixa preta segundo dan em Goju Ryu, né? E quinto em Shotokan, né? Pela Academia Kawamura. E assim, eu ensino esse outro estilo e agora está com bastante criança na faixa dos 4 até os 12 anos, 11 mais ou menos, né? Mas após a pandemia, assim, nesse período inicial, após a pandemia, foi bastante difícil também, né? Mas, assim, como o Cleiton e o Sensei Raul falou, né, assim, na academia, eu ensino desde 96 também, e tanto na Academia Kawamura como
eu ensinando também, esse ciclo também de faixa etária, essas coisas assim, é bastante similar também, em várias academias. Só para acrescentar, Marco, eu acho que assim a Federação Kawamura ela tem um perfil de aula que é um pouco diferente das outras que nós vimos, né? A Federação Kawamura ela prima pelo Budô do karatê, né? Pela essência do karatê, que é um pouco diferente em algumas outras federações que treinam o karatê olímpico, né? O karatê para competição. E eu acho que esse Raul ele tem primado por isso, né? Está continuando com essa essência que o pai dele, nosso sensei também, né? Veio com esse ensino, com essa prática há muito tempo e há uma diferença também nisso, né? O nosso perfil de karatê é o karatê mesmo, é o budô do karatê, o karatê tradicional, diferentemente do que é repassado em outras federações. Aqui não estou querendo dizer que está errado ou que está certo, mas que nós seguimos essa essência aí. Hoje em dia, existem vários perfis, né? Sim, De karatê. Tem um perfil esportivo, perfil mais tradicional, que é mais perto das tradições japonesas, que é o nosso caso. E eu acho que tem gosto para tudo, né? O nosso nicho é esse. Mesmo porque já vem do meu pai, eu treinei no Japão, e o nosso karatê é esse. Não tem como a gente treinar outro karatê. Mas só voltando um pouquinho atrás, sobre o perfil dos alunos, só complementando, o perfil de morador do centro da cidade tem mudado muito nas últimas décadas. E isso reflete no perfil dos alunos, né? Então, hoje em dia, a gente tem mais alunos com idade avançada do que criança. A exceção é esse fenômeno que vem acontecendo recentemente de pais virem treinar junto com os filhos. Vários pais que trazem os filhos para treinar. Eu acho isso muito, muito bacana e para mim, até para mim é uma novidade, né? E é muito bom. E uma coisa que deve ser saudada, Raul, Glauco, Cleiton, ouvintes, espectadores do Trilha da Democracia, é o fato da existência de uma academia de karatê que é academia de karatê. Ou seja, não é um professor que leciona dentro de uma academia de musculação, né? Sendo uma atividade esportiva a mais dentro de um espaço onde se faz musculação, existe balé, existem outras atividades. Né? Eu acho que isso fortalece esse espírito de manutenção das tradições a que fazia referência Clayton. Mas, Raul, eu queria explorar ainda um pouco mais essa questão do perfil, né, para além disso, né, de que deve ser saudado, né, uma academia que é academia de karatê, ponto final, o fato da manutenção desse espaço físico. Né? A gente vê cinemas, por exemplo, só para dialogar com uma outra área, né? Aqueles cinemas que existiam nos bairros, né? Não existem mais, né? Foram sendo comprados por igrejas, deram lugar a farmácias, né? E até o ponto de desaparecer. O que a gente tem aqui na cidade do Recife como um outro sinal de resistência na área central é o Cine São Luís, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Essa peculiaridade da Federação Kawamura, da Rua do Sossego 107, né? Uma academia que fica na região central, diferentemente do que acontece em outras cidades, onde as academias são situadas nos espaços nobres, né? Na zona sul das cidades, nos espaços mais ricos. Né? Você tem consciência disso, de que o karatê ali é um karatê muito próximo dos trabalhadores, da classe trabalhadora? Sim, com certeza, Marcos. Você falou uma coisa importante, né? A gente está ali na mesma casa há 54 anos. Então a cidade mudou, a rua mudou, o bairro mudou. Então o fato da gente estar ali ainda é uma prova de resistência, né? De teimosia, de manutenção, de esforço, né? De ter alunos que estão lá com a gente há décadas. É muito normal, a gente tem aluno que está ali há 40, 30 anos treinando, tem alunos que, como o Raimundo Nonato, que entrou nos anos 70, está treinando ainda com a gente, após 50 anos, praticamente.
quase 50 anos. Então, isso é uma peculiaridade, né? Então, tem essa questão da resistência, com certeza. E o fato de estar no centro, um bairro de muita gente trabalhando, tem isso também, né? Muita gente que trabalha no centro aproveita o final do trabalho e vem treinar com a gente. Por ser perto do trabalho, a região fácil de chegar também, né? Eu queria fazer uma pergunta. Eu sei que é sempre um tema delicado, mas nos últimos 4 anos, né, nós não tivemos apenas uma crise resultante da pandemia, né, mas também uma constante crise política em função do acirramento das tensões políticas no Brasil. Eu queria ouvi-los sobre se esse clima político acirrado, né, de acirramento político, se expressou de alguma maneira no decorrer dos treinos. Eu posso responder que na nossa academia a gente não toca no assunto durante o treino. Então a gente não teve nenhum problema, graças a Deus, né? Então, se passaram 4 anos e, quer dizer, dentro do dojo, quer dizer, as preferências políticas não entram. Não, a gente não fala de política, não interessa. Tem pessoas da extrema esquerda, extrema direita, centro. O que não significa que não existam preferências políticas, não é isso, né, Raul? Exatamente. Eu tenho minha preferência, mas que a gente evita misturar. Eu tenho conhecimento de academias, de professores que assumem o lado e dizem para os alunos, coloca isso em aula, em pauta. Eu acho que isso não é tão legal, né? Eu acho que isso aí a gente tem que abraçar, respeitar todo mundo, independente da sua escolha política. Então, a gente é um dos lemas, né, Sensei? Respeito acima de tudo, né? Que você sempre passa para a gente, né? Isso. Um dos 5 lemas. Exatamente. Então, a gente se encontra, a gente toma uma cerveja em bar, todo mundo conversa, todo mundo é amigo, mas ninguém fala de política, ninguém se coloca, e tá tudo certo. Foi ótimo ter sido assim. Então, Cleiton, queria ouvir Cleiton também? Eu tenho o mesmo ponto de vista. Eu não percebi nenhum tipo de manifestação, né, política de A, de B, de C. Acho que a gente deixa muito isso em separado, né, CC Raul? Separado. Lugar do treino de karatê, lugar do dojo, que é onde a gente pratica o karatê, só karatê, a gente só fala de karatê. Outras coisas, se quiser dialogar, alguma coisa nesse sentido, a gente fala isso fora da academia. Se quiser falar, né? Que ninguém obriga ninguém a falar, mas no dojo, dentro de lá, da área onde nós praticamos o karatê, é só karatê. Não, isso é uma lição, né? Porque isso não aconteceu nas artes. Bom, não aconteceu em outras esferas da vida social. Famílias até hoje são rachadas por conta, né, dos conflitos políticos travados no Brasil na última década, mas também, como o próprio Raul disse, quer dizer, determinadas artes marciais aderiram quase integralmente a uma candidatura, a uma opção política que foi a do bolsonarismo. A gente está chegando na reta final do programa, faltam 5 minutos para encerrar, e eu gostaria que Glauco, Cleiton e depois Raul dissessem por que levar o seu filho, né? Por que se deveria levar o seu filho para uma academia de karatê, quem estiver no Recife, na região metropolitana do Recife, né? Por que um avô, por que um pai deveria levar o seu filho, o seu neto, e o contrário também, né? Por que um filho deveria levar o seu avô, o seu pai, para treinar, para botar o kimono e treinar? Por favor, Glauco. A própria disciplina, né? Isso que você falou aí antes, né? A disciplina, o respeito, a saúde, a nossa parte mental, né? Tudo funciona bem quando você pratica um esporte, né? Ainda mais um esporte que tem uma ligação com um período
de guerra que o Japão sempre teve, né? Mas sempre culminou com a paz. Eu acho que essa contrariedade entre os opostos, né, leva bastante assim a gente a direcionar, né? E ainda mais uma academia como a nossa, né, do Sensei Kawamura, né, que a gente tá sempre esse link com a tradição do Japão, né? Não só o esporte, né, mas sim a parte filosófica, histórica e mental. Cleiton, por que um avô deveria levar seu neto? Por que um filho deveria levar o seu pai até a Rua do Sossego 107? Eu comungo da mesma ideia de Glauco e adiciono que o seguinte, eu sou militar da reserva, então as Forças Armadas elas têm a mesma doutrina, a mesma disciplina das artes marciais, né? Então, quando você vai iniciar uma aula, você perfila aí o mais antigo, fica do seu lado direito, né? Se você chegar atrasado numa aula de karatê, você só adentra no dojo se o sensei, né, permitir. Então, tudo isso é doutrina, né? Tudo isso é disciplina. Você aprende a respeitar os mais antigos, você tem disciplina de horário, você não pode chegar atrasado. Então, tudo isso é ensinamento. Então, eu costumo dizer para todas as pessoas, quer sejam meus amigos ou não, que seria importante inserir seu filho em uma arte marcial, né? Quer seja o karatê, quer seja outra, por causa dessa disciplina, por causa dessa doutrina. E principalmente a Federação Kawamura, porque ela mantém esse perfil, ela mantém essa disciplina de primar pelo Budô do karatê, né? Então, eu aconselho a todo mundo, se puder, colocar seu filho para fazer arte marcial, para praticar karatê, que você leve, que é um esporte tranquilo, é um esporte que doutrina, né? É uma arte marcial, vai te disciplinar, vai aprender a respeitar os mais velhos, vai te disciplinar. Você pode levar isso não só dentro do karatê, mas para a sua vida pessoal também. Raul, enquanto você fala, vai aparecer na margem inferior o endereço do Instagram, o Instagram da Federação. E eu queria te ouvir, Raul. Isso, Marco. Além do que Cleiton e Glauco falaram, e é exatamente isso, a questão da filosofia do Karatê, queria falar um pouquinho sobre a questão de pai e filho treinar juntos, né? Como disse, para mim é uma novidade, tem vários pais que levam seus filhos, isso é muito bom, está sendo muito positivo, fortalecendo a relação pai-filho, a confiança que o filho tem no pai, né? O exemplo que o filho vê, treinar junto, uma mesma atividade, isso é muito importante. E eu achava, inicialmente, que talvez uma criança muito nova, né, 6 anos, 5 anos, talvez ela não conseguisse acompanhar o treino junto com adultos, mas com o pai ali dentro ela faz, né, ela consegue acompanhar, e isso é muito, muito importante. Então, o benefício é muito grande. Afora isso, todos os benefícios que o Cleiton e o Glauco já explicaram. Eu queria só trazer uma informação adicional. Como no início do vídeo a gente viu uma imagem do livro, né, Samurai da Rua do Sossego, o livro, resultado da pesquisa do Glauco, já faz uns 6 anos que o Glauco faz essa pesquisa. Esse livro, apesar da imagem, ele não está impresso ainda. Aquilo ali é um protótipo visual, uma imagem, mas que a gente está batalhando para imprimir esse livro, se possível, final desse ano. Mas aí a gente vai divulgar quando tiver com isso tudo certo. Não, quando o livro estiver pronto, quando o livro sair por uma editora que faça a distribuição, a gente faz um outro programa aqui. Perfeito. Para falar de maneira mais aprofundada sobre o Samurai da Rua do Sossego. A gente está chegando ao fim do Trilhas da Democracia e eu gostaria de finalizar esse programa que está sendo exibido no dia 9 de julho, reforçando o convite que foi feito por Glauco, por Cleiton, por Raul, né? De vocês que se encontram na região metropolitana do Recife, né? Já disse uma vez, repito, né? Eu também compartilho dessa ideia do Raul de que
de como o karatê, uma atividade qualquer, mas o karatê consegue recuperar, né, as relações, né, estreitar as relações entre pai e filho, no momento em que existe uma grande competição com os smartphones, os joguinhos eletrônicos, né? Então, eu vejo com muito bons olhos isso. Eu gostaria, então, de reforçar esse convite para que vocês que se encontram na região metropolitana do Recife visitem a Rua do Sossego 107 por algumas razões. Primeira razão, porque é um espaço que merece ser tombado pelo patrimônio histórico-cultural, não é? Porque retrata, expressa a presença da cultura japonesa, né? E essa entrada em contato, né, da cultura japonesa com a cultura brasileira, com a cultura pernambucana, da região central do Recife. E se, caso, né, o avô, o pai, o filho, né, se sentirem atraídos, vistam seus kimonos, treinem karatê, porque é uma experiência, uma prática, é uma arte marcial que faz muito bem à cabeça, né, e faz muito bem ao corpo, né? E alguma coisa que a gente deixou de falar, Raul, também os casos de pessoas que têm algum tipo de deficiência, né, e que têm procurado também as academias, né? Pessoas, crianças que têm algum grau de autismo, né? Então, o karatê eu acho que é importante também porque lida com as nossas limitações, né? Fazem com que nós nos deparemos e enfrentemos as nossas limitações, né? Sempre um jogo, né? Não com um adversário, né, vestindo outro kimono, mas os adversários que se encontram dentro de nós mesmos. Então, eu peço licença ao Raul, que é, na verdade, o diretor, o sensei da Federação Kawamura, para fazer esse convite. Visitem a Rua do Sossego 107 e adiram ao karatê tradicional, o karatê Shotokan. O Trilhas da Democracia fica por aqui. Quando o livro estiver lançado, nós voltamos a fazer um trilhas sobre o samurai da Rua do Sossego. Os. Os.